Fala, galera. Estamos aqui para mais uma aula de atendimento ao cliente. Chegamos na segunda semana do ciclo. Vou estar compartilhando a tela do conteúdo para vocês. Então, vamos embora. Beleza. A tela já está aí, já estou aqui no cantinho, tá? E dá uma recapitulada no que a gente falou na aula passada, tá? Nós fizemos algumas reflexões. Nós fizemos uma pergunta: por que atender com qualidade? A gente viu que a qualidade, você atender com qualidade, é muito importante para que o cliente ele se sinta bem acolhido, para que ele se sinta fidelizado, retido, tá? Então é muito importante. Outra pergunta foi: por que os clientes estão cada vez mais exigentes? Porque, primeiro, hoje o mundo é cada vez mais globalizado, cada vez mais as empresas têm muito mais concorrentes, o cliente ele tem mais conhecimento e acesso à informação, então não adianta tentar enganar o cliente, você tem que tratar ele de uma forma segura, que o encante, porque ele está cada vez mais exigente. Se você não faz isso, o teu concorrente vai lá e faz, tá? Terceira pergunta foi: por que uma empresa perde clientes? Então, a gente até viu aquele slide que tinha várias pessoas, né? Então, como que a empresa vai perdendo clientes? Uns morrem, outros trocam de endereço, outros ficaram insatisfeitos com o produto, e a maioria, né, porque é mal atendida. E aí ficou por último essa pergunta: como agir com clientes insatisfeitos? Professor, mas aí a minha empresa errou, deixei o cliente insatisfeito, e aí eu abandono ele? Eu não preciso mais dele? O que eu tenho que fazer para poder corrigir essa insatisfação? Tá? A gente falou que custa muito mais caro você tentar recuperar um cliente do que manter ele. Tá? Então, como agir nesse caso, quando eu tenho um cliente insatisfeito? Tá? Então, para vocês verem alguns dados aí, tá? São dados do livro lá de Philip Kotler, no livro de Administração de Marketing, tá? Ele diz que quando o cliente recebe um retorno da sua reclamação, exemplo, o cliente ficou insatisfeito, ele fez uma reclamação no site, tá? Se a empresa ela dá atenção a esse cliente, ela pelo menos dá um retorno da reclamação, a probabilidade que ele compre novamente é apenas de 17%. Tá? Então, ou seja, os outros 83% que sobra, tá? É uma taxa muito mais alta dele não voltar a comprar porque ele ficou chateado. Tá? Ainda que você dê alguma atenção, algum retorno à reclamação dele. Outro dado é que quando a reclamação dele é atendida e resolvida, porque tem empresa que dá um retorno, mas não resolve a situação do cliente. Mas se a minha empresa dá um retorno da reclamação e ainda resolve o problema do cliente, a probabilidade que o cliente compre novamente é de 55% a 70%. Então, já aumentou essa estatística e bem, passou da metade. Tá? Mas ainda assim, mesmo a empresa podendo dar um retorno e resolvendo o problema do cliente, notem que pelo menos 30%, mesmo assim, não volta a comprar. Tá? Olha o prejuízo. Ok? Outro dado é que se a reclamação ela é atendida e resolvida com agilidade, com rapidez, a probabilidade que o cliente compre novamente é de 95%, porque isso surpreende. Tem empresas que até resolvem o problema, mas ela põe tanta burocracia, tanto obstáculo para resolver o problema do cliente, que mesmo ela resolvendo, o cliente ele se chateou tanto com os entraves que teve para poder resolver o problema, que ele bate no peito dizendo: eu não volto a comprar mais nessa empresa. Mas a empresa que é capaz de resolver, tá, o problema e de forma rápida, isso surpreende qualquer cliente. Isso faz com que 95% pelo menos volte a fazer negócio. Tá? Então, olha, toda reclamação, anotem isso no caderno de vocês, na mente, e leve isso para a vida. Tá? E não é só se você um dia for dono de um negócio. Tá? Até mesmo se alguém reclamar algo para você. Toda reclamação é um presente. Tá?
a gente tem muito mais probabilidade de crescer com uma crítica do que com um elogio, tá? Se você só está acostumado a resolver elogio, alguma coisa está errada, porque a gente erra, tá? E é com os erros que a gente vai consertando e aperfeiçoando as coisas, tá? Toda vez que você recebe uma reclamação, isso é um sinal que alguém está te dando uma oportunidade de melhoria, tá? Toda reclamação é uma oportunidade de aprimorarmos o atendimento e exatamente por isso é um presente, tá? Então, quanto mais eu paro para dar atenção às reclamações, aos erros, às falhas e tentar usar isso ao meu favor para ter um trabalho, prestar um serviço de excelência, aí está o presente, porque você passa a ter uma atitude diferente e você passa a ser visado no mercado de uma outra forma, tá? Então, isso é muito importante. Reflexão. O que faz um cliente ficar realmente satisfeito? Eu faço para você essa pergunta. Quando você vai comprar algum produto que você tem muita vontade de comprar, o que te deixa realmente satisfeito com ele? Tá? O preço pago, a qualidade, enfim. O que você está pensando aí? Então, pensa aí. Se possível, até escreva aí. Tá? Escreva o que eu estou perguntando. Tá? Só que aí, ó, eu vou passar aqui, ó, o que faz um cliente ficar realmente satisfeito. Fórmula da satisfação. O que é isso, professor? Fórmula da satisfação. Tá? Eu posso dizer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui uma caneta, tá? Só um minutinho. Com o mouse mesmo eu vou escrever aqui, tá? Usar o slide como se fosse uma lousa. Então, gente, pensa o seguinte, tá? Satisfação, eu vou chamar isso de SC, tá? Satisfação do cliente, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, tá? A satisfação do cliente, ela é igual a uma soma, tá? Que soma, professor? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, olha. Um cliente entra numa loja, ele vê a foto desse sundae aqui, tá? Ou seja, quando eu entro, vejo a foto, me gerou uma espera, me gerou uma expectativa, tá? Então, esse atendimento esperado, tá? É o valor que criou para o cliente. Então, eu vou chamar isso de valor esperado, um VR, tá? Então, a satisfação do cliente, eu entendo que é a soma do valor esperado, tá? Com o valor percebido, tá? Então, a soma do critério... Aliás, gente, desculpa, minto, não é soma, diferença, tá? Vou apagar isso aqui, tudo que eu fiz. O professor também tem hora que esquece, tá? Deixa eu apagar e vou escrever novamente, tá? Então, preste atenção no seguinte, tá? Satisfação do cliente, ela, na verdade, é a diferença, tá? Ela é a diferença do valor percebido. Então, o valor que você percebe, eu vou diminuir do valor da minha expectativa. Isso significa o seguinte, que esse valor aqui, ele só vai ser positivo se o que eu percebo é maior do que o valor esperado, tá? Então, pensa o seguinte, ó, satisfação do cliente, valor percebido. Vamos supor que após eu pedi uma pizza, após eu experimentar essa pizza, eu falei, nossa, que pizza maravilhosa, é nota 10, tá? Então, aqui é um 10. Só que quando eu olhei na foto, eu não esperava que era isso tudo. Eu esperava que era um 8. Então, ou seja, se o que eu percebi foi uma nota 10 e o que eu esperava era um 8, 10 menos 8 vai dar 2. 2 está acima de 0. Então, isso quer dizer que eu fiquei satisfeito, tá? Então, só para vocês entenderem a lógica do raciocínio, por isso a gente usa números, tá? Então, olha só, eu peço um sundae e chega o sundae do jeitinho que eu esperava, tá? Então, qual que é o resultado disso?
Se o atendimento esperado é igual ao atendimento recebido, o resultado para mim seria um 0. Vamos supor que eu esperava que fosse um 10 e o percebido é um 10. Daria um 0. Então eu ficaria indiferente. Eu ficaria até satisfeito, mas não seria algo, estou maravilhado. Tá? Outra situação, outra circunstância. Valor esperado. Tá? Então pensa só. Eu esperava um sundae, quando chega na mesa para mim é um picolé. Não que um picolé seja ruim, mas se for comparar um picolé com um sundae, o sundae tem uma qualidade maior, digamos assim. Tá? Então, ou seja, se aqui era um 10 e quando chegou para mim eu dei um 8, tá? Isso quer dizer que eu fiquei insatisfeito, deu menos 2. Tá? E outra circunstância é o seguinte, eu cheguei, eu pensei que era um picolé, mas foi um sundae. Tá? Então, eu cheguei, eu não dei nada pela pizza, tá? Que falaram para mim, mas quando eu comi, achei a pizza maravilhosa. Então, ou seja, o atendimento esperado, tá? O que era esperado, a minha expectativa, ela era menor do que se traduziu a realidade. Já viu aquela brincadeira de meme na internet, expectativa e realidade? É exatamente a questão da satisfação dos clientes, tá? Você cria uma expectativa e muitas vezes a realidade ela é controversa, ok? E muitas vezes você cria uma expectativa ruim e a realidade ela te surpreende, tá? Então essa seria a satisfação, tá? Então isso aí é bem bacana. Outra questão aí, pessoal, habilidades essenciais do profissional de atendimento, tá? Na aula passada a gente já falou sobre algumas habilidades do profissional de atendimento, mas a gente vai falar de mais algumas. Primeiro, o que é interessante? É sempre interessante que quem atende, ele demonstre empenho profissional e pessoal. Seja uma pessoa que tenha empenho, seja empenhada em fazer o seu melhor. Seja uma pessoa que consiga controlar as emoções, dominar a atenção. Às vezes o vendedor ele tem uma pressão muito grande por resultados. Então esse nervosismo pode atrapalhar na hora do atendimento, ele pode parecer alguém muito ansioso e acabar espantando os clientes. Então dominar a atenção é necessário. Manter o profissionalismo sempre. O profissional ele sempre tem que manter o seu profissionalismo. Trabalhar bem em equipe também é essencial que o vendedor, o profissional do atendimento, ele saiba trabalhar bem em equipe, porque ele depende de muita gente dentro de uma empresa. Aplicar conhecimentos e habilidades técnicas sempre. Utilizar estratégias de venda. Desenvolver a confiança e a fidelidade dos clientes. Nós falamos sobre isso na aula passada, que um cliente fiel e satisfeito, ele até agrada a você. Tá? Colocar-se no lugar dos clientes, desenvolver aquele sentimento de empatia, como eu falei na aula passada. Prestar atenção. Então, quem trabalha com atendimento, ele tem que prestar atenção sempre no cliente, estar atento. Resolver problemas. Isso está escasso hoje em dia. As pessoas não gostam de resolver problemas, não querem resolver os problemas. Quando pega um problema, o máximo possível que dela faz o quê? Passa para outro esse problema. E organizar as atividades de trabalho. Pessoas organizadas trabalham melhores. Leve isso para a sua vida. Seja uma pessoa que tenha planejamento, tenha organização, faça as coisas de maneira organizada. Você vai ser bem visto em todos os lugares. Tá? Como solucionar queixas e reclamações. Então, ainda sobre a questão de clientes insatisfeitos. Quando chega a queixa e a reclamação, o que fazer? Um excelente relacionamento com o cliente é questão de atitude. Você escolhe qual atitude você toma. Se é tentar ajudá-lo ou se é ficar indiferente. Tá? Escutar o cliente com atenção, manter a calma, oferecer soluções rápidas e precisas. Ninguém gosta de ser enrolado, tá? Ou de você oferecer uma solução onde o cliente tenha que esperar muito. Tá? Assumir uma postura firme e assertiva, você ser também firme e coerente no que você fala, assertivo. Fazer perguntas com cautela. Então, muitas vezes, o cliente tem um problema que, às vezes, ele mesmo causou. Mas você também tem que saber ter uma cautela na hora de perguntar. Tá? Deixar o cliente pensar, porque muitas vezes você vai dar uma alternativa para ele, para poder resolver o problema. Tem que deixar ele pensar no que é melhor.
porque nem sempre é possível também resolver o tipo de problema do cliente. Agindo com profissionalismo sem apontar culpados também é uma outra questão. Nunca aponte culpados pelo problema. Às vezes a culpa é do cliente, mas você não pode apontar o dedo falando, mas a culpa é sua. Tá? Então, agir com profissionalismo sem apontar o dedo para ninguém, nem na equipe, nem em pessoas que são subordinadas a você, nem ao teu supervisor, da tua hierarquia, nem ao próprio cliente, nem a você mesmo. Então, tem que ser profissional nesse aspecto. Personalize o atendimento. Todo cliente gosta de ser chamado pelo nome. Ele gosta de ser bem tratado. Tá? Personalizando o atendimento. Direcionando a energia e o empenho contra o problema. Então, direcione as suas forças para resolver os problemas. Demonstre interesse em solucionar os problemas. Tá? Muitas vezes o cliente sente a falta de interesse nas pessoas de atendimento. Tá? Isso faz com que ele não volte. Outro assunto, vamos falar sobre front office versus back office. Caramba, professor, que termo é esse? Então, você vai aprender. Tá? Toda e qualquer atividade de um negócio, ele sempre vai dividir em dois grupos, pessoal. Seja qual for o cargo. Pessoas que trabalham como front office e pessoas que vão trabalhar como back office. O que quer dizer esses termos, pessoal? Tá? Qual a diferença do seu funcionário no que diz respeito ao atendimento da sua empresa? Então, vamos lá. Quem é o front office? Front office são todas as pessoas da linha de frente da empresa. O que é a linha de frente? São as pessoas que têm contato direto com o cliente, que vai ter contato visual com o cliente, contato telefônico, contato virtual, não importa. São as pessoas que vão visitar, que vão ter contato com o cliente. Tá? Então, a linha de frente, eu, por exemplo, eu sou um professor, eu sou um front office da Escola Técnica Objetivo. Eu estou na linha de frente, vocês são os clientes. Eu tenho contato com os clientes da escola. Tá? Então, todo profissional que, de certa forma, atende o professor, ele atende os alunos. Tá? Eu sou um front office. Tá? Então, se eu tenho contato direto com o cliente final da empresa, são pessoas que são responsáveis não só pelo atendimento, bem como contornar principais problemas, coletar informação de demandas e necessidades desses clientes, tá? Dessa empresa, assim como manter o relacionamento entre as partes. Não só para vender, mas também o pós-venda. Pessoas que trabalham em pós-venda, o saque, serviço de atendimento ao cliente, também fazem parte de front office. Também é uma ação muito importante das empresas com questão ao atendimento ao cliente. Exemplos de profissionais de front office. Vamos pensar no restaurante? Exemplo aí, ó, o gerente do restaurante seria um front office, o garçom, tá? Então, dois cargos aí diferentes como exemplo de front office. Agora, vamos falar sobre back office? Back office é a retaguarda da empresa. O que é a retaguarda? São as pessoas que ficam atrás, dando suporte, que não têm um contato direto, muitas vezes, com o cliente, mas a atividade dele é fundamental para que o atendimento ao cliente aconteça. Tá? Então, por exemplo, é a retaguarda da empresa, ou seja, pessoas dentro da empresa que são diretamente responsáveis a dar suporte para as pessoas da linha de frente. Tá? Muitas vezes o atendimento do back-office será um atendimento ao cliente interno da empresa, já que dificilmente possui contato direto com o cliente externo. O seu papel é tão fundamental quanto o do pessoal do front, pois a sua função geralmente é a que garante a qualidade dos serviços finais ao cliente, pois a atividade é muito mais detalhista e segue processos mais específicos e rigorosos. Exemplo, seguindo o restaurante, ó, chefe de cozinha e cozinheiro. Ah, professor, mas o chefe de cozinha, muitas vezes o cliente ele não pede para conhecer, ele não pede para a cozinha. Tudo bem, vai ter até esse contato. Mas a maioria das vezes, o chefe de cozinha não vai ter contato com os clientes do restaurante, nem os cozinheiros. Tá? Então, a principal atividade dele é o quê? Fazer a comida. Tá? E por que é tão importante o back-office? Adianta eu ter um garçom que atende maravilhosamente bem você quando chega e senta numa mesa de um restaurante, e a comida, quando chega, chega fria, numa qualidade péssima, a comida horrível. Então, o que adianta ter um atendimento bom de front office e não tem um back office de qualidade? Tá? Então, começa pelo back office. Eu tenho que ter um atendimento interno perfeito para dar suporte para que um atendimento externo seja perfeito. E, ao mesmo tempo, não adianta fazer uma comida maravilhosa e colocar um garçom, tá?
para poder te atender mal. Porque por mais que a comida seja maravilhosa, você não vai querer voltar por causa do péssimo atendimento. Então, ou seja, os dois precisam andar muito bem conectados, tá? Então, chefes de cozinha e cozinheiros, exemplos de front e back office, tá? Então, qual é a importância de cada um? Qual é mais importante? Ambos são importantes, tá? Um complementa o outro. Ambos entregam valor ao cliente final, tá? Então, é claro que o back ele sempre vai atender mais ao pessoal de front office e o front office atender diretamente o cliente, tá? Então, isso aí é importante. Para finalizarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre as origens da gestão de atendimento. Então, onde surgiu a gestão do atendimento, tá? Então, vamos falar um pouco de história. A história ela se divide basicamente na administração em era industrial e era de serviços, tá? Quando era a era industrial? Era aquela era onde você tinha que produzir em massa, tá? Para atender uma grande camada da população. Exemplo, quem teve aula comigo aí, por exemplo, de administração, né? De teoria de administração, a gente falou sobre Ford, lá na administração científica. O paradigma da produção em massa, 2 milhões de carros produzidos pela Ford em 26, qualquer carro, qualquer cor, desde que modelo T preto. Então, era um produto que era igual para todo mundo. Não se levava em conta o desejo e as necessidades individuais. A partir dos anos 80, 90, meu amigo, as coisas mudaram com a globalização. Hoje nós vivemos a era de serviços. Até mais do que a era de serviços, a era da tecnologia. Mas a era de serviços ela veio para fazer um serviço em massa customizado. Ou seja, eu atendo diversas milhares de pessoas, tá? Mas com necessidades específicas individuais, personalizadas. Hoje você compra a camisa do clube de futebol do seu coração e manda estampar o seu nome, tá? E quer customização maior do que essa, né? Então, por exemplo, necessidades específicas individualmente para uma grande quantidade de clientes. Tá? Se você pensar lá, quem comprava a camisa do Clube do Coração nos anos 60, 70, isso era impensável. Tá? Então, o quanto mudou a mentalidade das empresas. Era industrial versus era de serviços. Então, na era industrial, o cliente tinha que se concentrar com a disponibilidade existente no mercado, pois seus desejos pessoais não eram levados em conta, como eu falei. Tá? Só existia um tipo de produto que era comum a todos. Na era de serviços, não. O cliente passou a ter voz. O desejo do cliente passou a ser muito mais valorizado e considerado. Daí o cliente ele passa a ter um poder maior de abrangência nos mercados. Tá? É bem verdade que ainda temos alguns segmentos que ainda não levam muito em conta o desejo do cliente. Por exemplo, os mercados monopolizados, os de commodities. Tá? O que é um mercado monopolizado? É aquele que só tem um dominando, você não tem escolha. Exemplo, se você não está satisfeito com a companhia elétrica da sua casa, você pode mandar cortar? Tem outra para ser instalada? Só tem a opção lá que a gente sabe que é ilegal, mas não é uma opção viável. Não tem uma outra empresa para poder oferecer aquilo, né? Até porque existe no estado, até existe a Enel e também existe a Light, só que cada um trabalha numa região, né? Então é meio que cartelizada essa questão, ok? É um cartel, cada um domina uma área. Então você não tem outra escolha, ou você paga a conta de luz ou fica sem luz, tá? Então nem sempre nos mercados monopolizados o desejo do cliente não é levado em consideração, mas em mercados competitivos sim, tá? Então, um exemplo aí, energia elétrica, transporte público. Você vê que tem bairros, por exemplo, que só tem uma linha de ônibus. Tá? Combustível, embora existam várias redes de combustíveis, mas todo combustível vem do mesmo lugar, vem da Petrobras, você não tem outra escolha. Diferente de outros países aí que o combustível tem diversas companhias, tá? Que tem o poder de refinar. Tá, gente? Então é isso, gente. Aqui a gente termina a nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, eu peço, gente, ajude o professor de vocês, se vocês têm gostado da aula, deixa um joinha no vídeo aí, se inscreve no meu canal, me ajuda também no meu trabalho, né? Eu quero agora também fazer esse trabalho alternativo pela internet.
e que vocês possam também contribuir com isso, compartilhe com seus amigos, tá? E obrigado aí por você estar comigo até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima videoaula.